Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Vem, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venho, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Jesus é tudo. Pai, eu te amo. Eu vou meditar agora um trecho do Livro do Céu, do volume 4, trecho 87, 14 de setembro de 1901. O princípio e o fim de nossas ações devem ser o amor a Deus. Depois de ter passado vários dias de privação, hoje, enquanto me preparava para fazer a meditação, minha mente se distraiu em outra coisa, e por meio de uma luz compreendia que a alma, ao sair do corpo, entra em Deus. E como Deus é puríssimo, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor, porque Deus a nenhum recebe em si, senão em tudo semelhante a Ele. E encontrando-a um complexo de amor, recebe-a e participa-lhe todas os seus dotes. Assim estaremos em Deus, além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Vamos ler pausadamente para poder entender pouquinho por pouquinho, né? Ela diz que passou um tempo de privação e enquanto ela se preparava para fazer a meditação, a mente dela se distraiu e no meio de uma luz, né, a inspiração, no caso aqui, né, uma inspiração de Deus, ela conseguiu compreender que a alma, ao sair do corpo, entra em Deus. Esse sair do corpo que ela está falando, eu entendi que é quando a gente morre, né? A alma, ao sair do corpo, entra em Deus. E como Deus é puríssimo, puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor. Porque como a gente está meditando aqui no Livro do Céu, em várias partes, ele fala, né, que nas meditações que a gente faz também vem as inspirações e as luzes a nos iluminar para dizer isso. Várias vezes já ouvi no Livro do Céu que a gente só vai conseguir estar em Deus se a gente for como Ele, né? Puro, limpo de qualquer mancha, de qualquer pecado, né? Então, ele está dizendo aqui isso, que ele é o puríssimo amor. A alma só entra em Deus quando é um complexo do mesmo amor. Aí ela continua, porque Deus ou seja, ninguém recebe em si, senão tudo semelhante a ele. Ou seja, se não for semelhante a ele, ele não tem como entrar em Deus, não tem como estar na presença de Deus. Né? Quando a gente morrer, quando a gente for para o nosso juízo, né? Antes de Jesus decidir o nosso destino, né? É isso que vai ser analisado, vamos dizer assim, né? Se a gente é esse complexo de amor semelhante ao de Deus. Aí ela continua. E encontrando esse complexo de amor, Deus recebe e participa faz a gente participar de todos os seus dotes, de conhecer todos os atributos de Deus, né? Esses dotes, né?
Então, esses dotes são os atributos de Deus, né? Ele recebe a alma e faz a gente participar, né? Ter conhecimento, ter conhecimento dos atributos, né, de Deus, conhecer Deus. Assim estaremos em Deus além do céu, ela continua, como aqui estamos em nossa própria habitação. Então, assim, dá pra gente entender que o céu é Deus, né? Estar em Deus, né? Estar em Deus, estar no céu, como a alma vai estar além do céu, né? Ela diz. Agora continuar o trecho aqui. Agora, isso me parecia que se poderia fazer também no curso de nossa vida, para poupar trabalho ao fogo do purgatório. Por quê que ela está falando isso? Porque, como a gente vem compreendendo ao longo do nosso estudo, se a gente não tiver livre de qualquer mancha, como a gente estava falando também na aula passada sobre a poeira, né, sobre que vai acumulando na gente os pecados, que os pedregulhos são os pecados mortais, a poeira, os pecados mesmo veniais, né, aqueles defeitos e tal. Então, se a gente não tiver livre de mancha, livre de, de impurezas, a gente não vai poder estar em Deus. Então, o purgatório, ele serve para purificar nossa alma disso, né, de qualquer coisa que esteja, que atrapalhe a gente estar plenamente com Deus, né? Porque estar em Deus tem que ser semelhante a Deus, tem que ser puro, limpo. Então, o purgatório serve para isso. Então, por isso que ela está falando aqui, ó, que parecia, o Espírito Santo fez ela entender, e a luz que ela recebeu fez ela entender que é possível a gente se purgar, se limpar, mesmo no correr da nossa vida, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Mortificar a nossa vontade, que a gente está aprendendo, mortificar a nossa vontade para a gente evitar, né, entre aspas, de ir para o purgatório, porque aí o purgatório nosso é na terra. A gente dando a nossa vontade para Deus e, e abdicando do nosso eu, e abdicando do pecado, abdicando dessas coisas que mancham a nossa alma, a gente se purifica em vida, né? E poupa o fogo do purgatório para nos queimar, para nos purificar. Ela continua assim: e a nós a pena, né, do purgatório, e assim ser introduzidos imediatamente, sem nenhuma dificuldade, em nosso sumo bem Deus. Ou seja, né, ser purgado em vida na terra, para quando morrer ir direto para Deus. Gente, pensa, é o paraíso. É tudo que uma alma deve querer, é isso. Por isso que a gente tem que divulgar o livro do céu, para a gente o máximo de pessoas possíveis, para a gente difundir esses conhecimentos que a gente está tendo aqui, que todo mundo tem o direito de ter essa oportunidade de ser purgado em vida, né? De ser purificado, de ser purgado em vida, para evitar o fogo e as penas do purgatório, que a Luísa está dizendo aqui com todas as palavras mais claras que qualquer ser humano pode entender o que ela está dizendo aqui, que Jesus está revelando para ela e para nós. É muito grande isso, é muito sério, né? Então, a gente tem que sentir essa alegria que eu estou sentindo agora de falar isso. E sem medo de achar que isso é uma, uma ilusão, né? Jesus está revelando isso para ela e para a gente agora. A gente tem que acreditar e seguir fiel, que é possível. Vamos continuar lendo que a gente vai entender mais. Então, me parecia que o alimento do fogo é a lenha. E para estar seguro que a lenha se converteu em fogo, é quando se adverte que já não produz mais fumaça. Agora, o princípio e o fim de todas as nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus. A lenha que deve alimentar este fogo são as cruzes, as mortificações. Por quê? A comparação que ela está dizendo aqui, que o amor a Deus queima todos os nossos defeitos. Por quê? Porque a gente não quer ofender. Quanto mais a gente conhece Deus, a gente ama a Deus, a gente não quer de maneira nenhuma ofender a Deus. Então a gente vai se emendando, a gente vai se moldando ao gosto de Deus, ao que Ele quer de nós.
Então, é por isso que ela fala que a lenha são as cruzes. Por quê? Porque tudo que é de matar a nossa vontade são cruzes, porque a gente está acostumado a uma certa vida. E mortificar essa nossa vontade dói. Mortificar os nossos, matar os nossos defeitos, os nossos pecados que a gente tinha, dói. Por isso que é cruz. E as dificuldades que a gente tem que lidar no dia a dia, por exemplo, né? É, com, com pessoas da nossa família que são entregues a nós por Deus para que a gente converta elas, para que a gente ensine elas o caminho, também é cruz, né? Porque não é fácil. Então, cada um de nós tem a nossa luta diária, o nosso dever para com Deus, de sempre estar falando a verdade para as pessoas. Isso é cruz também, porque a gente não é bem visto, porque quando a gente fala a verdade, às vezes a gente não é bem aceito. Então, a gente às vezes pensa que cruz é só um sofrimento muito grande, uma doença, uma coisa assim. Não é. Então, as nossas mortificações diárias também são cruzes. E é por isso que ela está dizendo aqui, ó, que o alimento do fogo é a lenha, né? Naturalmente, né? A verdade, né? Quando a gente quer fazer uma fogueira, a gente joga lenha. E aí, para estar seguro que a lenha se converteu em fogo, é quando não há mais fumaça, certo? Isso todo mundo sabe. Então, parou de fazer fumaça, o fogo pegou direitinho, beleza. Então, o que ela está dizendo? O princípio de todas as nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus, por isso que eu falei aqui antes. Porque o amor a Deus vai matando aos poucos a nossa vontade, né? De servir ao nosso eu. A gente vai passando a servir só a Deus. Então, a fumaça que se eleva entre a lenha e o fogo são as paixões, porque aí elas vão morrendo, as inclinações, que muito frequentemente assolam a nossa cabeça, né? Essa é verdade. No processo de purificação, a gente vai matando essas coisas, essas paixões que a gente tem do nosso eu, do nosso ego, do nosso de nos agradar sempre, né? Então isso vai mudando, isso vai mortificando, a gente vai mortificando as nossas paixões e a fumacinha vai subindo e vai acabando. O fogo do amor a Deus vai consumindo tudo isso. Aí ela diz aqui: então o sinal de que tudo em nós se consumiu em fogo é se nossas paixões estão em seu lugar. E então, e não sentimos mais inclinações a tudo o que não se refere a Deus. Esse ela está falando que é o sinal de que a gente se consumiu todo no amor de Deus. Quando as nossas paixões se fixam no lugar delas, elas não nos atrapalham. Por exemplo, às vezes você tem uma inclinação para alguma coisa, mas você conseguiu controlar uma inclinação de alguma coisa que não é saudável aos olhos de Deus, né? Então, você conseguiu controlar aquela paixão ali, aquela inclinação para uma coisa que é às vezes um pecado ou alguma coisa que é de defeito, que ofende a Deus, né? Então você conseguiu colocar aquela inclinação ali no lugar dela, ou seja, né, debaixo do seu pé, além do seu controle, e você não faz mais aquela atitude que ofende a Deus, então você conseguiu controlar a sua paixão, as suas paixões ali. Então ela está contando. Esse é o sinal de que tudo em nós foi consumido pelo fogo, ou seja, pelo fogo do amor de Deus, que ela falou mais antes. Então, o que eu estou compreendendo desse trecho maravilhoso aqui de ensinamento para a gente, de como a gente identificar a nossa vida, né? De como a gente está agindo, de como a gente está. É um guia, né? É um guia das nossas ações, assim, de amor a Deus mesmo. Parece que com isso passaremos livremente, sem nenhum obstáculo, a habitar em nosso Deus e chegaremos até daqui a gozar o paraíso antecipado. Ou seja, o que ela está dizendo aqui, passaremos a chegar até a gozar aqui na terra o paraíso antecipado, porque nós estaremos totalmente purificados ao longo no final da nossa caminhada, chegaremos lá no nosso juízo já purificados, purgados em terra, purgados em vida, né? Então não será necessário ir ao purgatório para nos purgar, porque tivemos essa consciência ao longo da nossa vida, a partir desse conhecimento do livro do céu, das orientações de Jesus, e, e passaremos livremente a Deus e poderemos até sentir que vivemos no céu, na terra,
no céu aqui mesmo na terra, né? Que é o reino da divina vontade, é isso. A gente ter Deus ser purgado em terra mesmo, em vida, né? Ter o reino de Deus no nosso coração, mesmo em vida. Foi isso que eu entendi desse trecho e que eu acabei de meditar. É bom a gente reler para fixar, né, a ideia central aqui do trecho, que é o livro 4, o trecho 87 do Livro do Céu. Quem quiser reler para meditar